Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós nos encontraremos na liturgia de hoje, mais uma vez com Melquisedeque, este homem que aparece no livro do Gênesis, na história de Abraão. Abençoa o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, e Abraão vai pagar a este rei sacerdote o dízimo. Nós não sabemos a sua proveniência e não sabemos como termina a sua vida. Não pertencia ao povo de Israel, não pertencia à tribo de Levi, porque essa tribo vai se constituir posteriormente. Então é um sacerdócio que não vem de forma hereditária. E mesmo assim, o nosso pai na fé, o grande patriarca Abraão, através dele presta um culto a Deus. Esta imagem de Melquisedeque nos serve para compreender o sacerdócio de Jesus Cristo, que não é sacerdote porque pertence à tribo de Abraão ou à tribo de Levi ou à família de Arão, mas é sacerdote porque recebeu um sacerdócio diretamente de Deus Pai para a nossa santificação. Na antífona de entrada de hoje, que é aquela de domingo, que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. A carta aos Hebreus, ela começa dizendo assim: Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, abençoou-o. Abraão pagou o dízimo a ele de tudo. O seu nome quer dizer rei de justiça, rei de Salém, rei de paz. Essa imagem de Melquisedeque é muitas vezes usada nos Salmos, em outros momentos do Antigo Testamento, e a carta aos Hebreus vai citar para falar do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. De certo que, como já ouvimos antes, o povo de Israel era considerado por si mesmo um povo separado dos outros povos. Dentro deste povo tinha uma tribo que era responsável pelo serviço litúrgico, o serviço sacerdotal, a tribo de Levi. E dentro dessa tribo, a família de Arão. Jesus não pertence à descendência de Abraão nem de Levi. E ele é membro de um sacerdócio. Ele tem um sacerdócio que é dado diretamente por Deus. Como Melquisedeque, ele não tem direito. Mas de Melquisedeque, a tradição bíblica vai sempre dizer assim: ninguém sabe de onde ele veio. Não se sabe a que povo pertencia. Ele aparece na vida de Abraão e depois desaparece. Ninguém sabe então para onde vai. Assim é Jesus Cristo, proveniente o Verbo eterno do seio do Pai. Ele volta para junto do Pai para exercer o seu sacerdócio em nosso benefício. Assim, Melquisedeque tem um sacerdócio sem genealogia, nem fim de vida. Se assemelha a ele, o Filho de Deus, sacerdote para sempre. Não é virtude de uma prescrição de ordem carnal, não é porque é descendente de Levi ou de Arão, mas segundo a força de uma vida imperecível. É Deus que constitui o seu Filho sumo sacerdote para ter misericórdia para conosco. Já no início da carta, ele vai ser apresentado assim: nós temos um sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque partilha a nossa condição de fragilidade, e é assim para ter misericórdia para conosco. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Meus caros, vejam que na leitura de hoje, um personagem do Antigo Testamento é tomado como imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos assim lemos o Antigo Testamento. Ele se realiza no Novo Testamento. O Antigo Testamento preparou para nós a chegada do Novo Testamento, e o Novo Testamento é plena realização do Antigo Testamento. No Salmo de hoje, nós mais uma vez rezamos para reconhecer a escolha que Deus faz dos reis e sacerdotes de Israel. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor a meu Senhor:
assenta-te ao meu lado, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo por debaixo de teus pés. Domina com vigor teus inimigos, como orvalho antes da aurora eu te jurei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na aclamação ao evangelho de hoje, Jesus pregava a boa nova, o reino anunciava e curava toda espécie de doença entre o povo. No evangelho de hoje, nós estamos mais uma vez em uma daquelas cenas que acontecem no dia de sábado e que o sábado se torna o tema. Veja que, para nós, muitas vezes é difícil compreender isso, mas a lei do sábado, ela sintetiza toda a lei do Antigo Testamento para um judeu. De fato, em uma das versões dos mandamentos, aquela do livro do Gênesis, se diz do sábado como memória daquele dia que Deus, depois de ter trabalhado 6 dias criando o mundo, no 7º dia ele descansou. O nome desse dia, Shabá, quer dizer justamente isso, descanso. E é por isso que cada membro do povo de Israel deveria descansar. Veja que o descansar no dia que Deus repousou é um modo de dizer que o ser humano tem uma dignidade que provém da sua imagem e semelhança com Deus. Se no Antigo Testamento o povo de Israel era proibido de fazer imagens de Deus porque seria um ídolo, essa imagem de Deus é por excelência o irmão, eu, a irmã, somos imagem e semelhança de Deus. E o sábado era o dia de viver essa semelhança e de repousar como Deus repousou. Mas somente o ser humano é capaz de dar sentido ao tempo. Então, de viver uma hora como um tempo de repouso, uma outra hora como um tempo de encontro com o Senhor, uma outra hora um tempo de recreação. Os animais não conseguem dar um sentido ao tempo. Nós, seres humanos, conseguimos. O problema é que, em uma sociedade de produção como nós vivemos, tem muita gente que trabalha horas e horas e horas a cada dia, que se torna uma máquina, que perdem a sua humanização. O dia de repouso servia também para colocar um limite à ganância dos patrões em relação aos empregados, dos donos da terra em relação à própria terra, para limitar a ganância do ser humano. Ora, então, o sábado está a serviço do ser humano, a lei está a serviço do ser humano e o homem é maior. Essa é a interpretação de Jesus, que muitas vezes vai encontrar os seus adversários. Jesus está na sinagoga, ali tem um homem com a mão seca, e começam a observar. Ele já tinha feito outros gestos, como no evangelho de ontem, em dia de sábado. Então, querem ver o que ele vai fazer para acusá-lo. Então, Jesus vai saber o que eles estão pensando e vai dizer àquele homem: levanta-te e fica aqui no meio. Depois vai perguntar a eles: é permitido no dia do sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E então olha para eles com ira e tristeza, porque eles não são capazes de ter misericórdia, eram duros de coração. É por isso, a ira de Deus no Antigo Testamento é quando Deus demonstra a sua compaixão. Por isso, olha com ira e tristeza. E vai dizer ao homem: estende a tua mão, e a mão fica curada. A partir daqui, é a primeira vez no Evangelho de Marcos que se fala que eles começam a tramar um modo para matar Jesus. Por que fazem isso? Porque Jesus mostra misericórdia na leitura rigorista que os fariseus e outros tinham sobre o preceito de sábado. Como Jesus disse no Evangelho de ontem, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.